Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e estarei com você aqui nessa tarde para te trazer mais conhecimento e aprendizado nunca é demais. Eu estou muito bem acompanhada da Ana Paula Oliveira de Oliveira, isso mesmo. Ela vem trazer uma pauta sobre os desafios e práticas da segurança no trabalho no Brasil. Ela que é especialista em engenharia da segurança do trabalho, é pós-graduada em psicologia organizacional e tem só 22 anos de atuação na área. Então, é autoridade para falar sobre esse ambiente, o trabalho, o lugar que nós passamos muitas vezes 8 horas ou mais e precisamos ser responsáveis sobre as nossas práticas e também a responsabilidade de muitas empresas acerca do que o funcionário exerce e atribuir, assim, a sua responsabilidade colaborativa. Bem-vinda, Ana Paula! Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Liliana. Para mim é sempre um prazer falar sobre segurança do trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou bem apaixonada pela minha área, então poder falar, explorar um pouco mais esse tema sempre é um privilégio, tá? Olá a todos que estão em casa, então que a gente possa ter aqui um momento bem especial relacionado a esse tema. Ana, vou chamar de Ana. Sim. Ana Paula, qual é a verdadeira importância da segurança do trabalho à saúde? Bom, destacando a importância da segurança é total no dia a dia de um trabalhador. Imagina que o trabalhador ele é a peça fundamental para que o trabalho ocorra. Então, especialmente que a empresa garanta recursos suficientes para essa execução do trabalho, garanta um bom ambiente de trabalho, um ambiente adequado, para que esse colaborador tenha garantia de saúde mental, física, emocional, e ele consiga executar as atividades dele e, ao final do dia, retornar para casa são e inteiro. Isso é muito importante. Então, é um item que é muito vasto, a gente tem diversas ações, mas o mais importante, central, é esse, é prevenir ocorrências, prevenir incidentes ou acidentes e, especialmente, manter esse colaborador íntegro ao final do dia. Ana, você trouxe já de início assim, uma avalanche de informações e eu fico com a cabeça, obviamente, pensando. É como segurança, é a pauta. É um engenheiro que não tem equipamento de EPI, é um médico que não tem recursos para fazer ali o seu procedimento em higienização, é um professor que não tem o equipamento suficiente para fazer uma aula, né, bem elaborada, com recursos, quadros. Então, a tecnologia, de um modo geral, a infraestrutura. Então, a segurança ela tem que estar adequada àquilo que é fundamental para o exercício daquela profissão. Exatamente, perfeita colocação. De modo geral, não é o colaborador ou o empregado que tem que se adaptar ao ambiente. O empregador, as empresas, elas devem garantir ferramentas suficientes, um ambiente adequado, baseado nos requisitos legais, em procedimentos, enfim, para que esse colaborador possa executar a atividade dele com os riscos controlados ou sem riscos. Como você bem citou, nessas profissões existem riscos inerentes de cada tipo de atividade. Então, eu tenho que ter medidas de prevenção e proteção que se enquadrem dentro do processo de prevenção e proteção desse colaborador baseado nos riscos ao qual ele está exposto. O que a Ana está trazendo para a gente vai ser curiosidades, tá? A qual você vai poder se enquadrar. Porque nós trabalhamos em algum lugar, nós prestamos um serviço a uma empresa e, de um modo geral, você entrega tempo e passa horas sentado. Então, imagina que uma pessoa que está em atendimento público e ela passa horas em pé, né? Eu acredito que, com o tempo, isso vai ter impactos acerca, né, da sua vida e da sua estrutura. E essas doenças, de um modo geral, podem estar ali presentes, dando sinais. Alguém que usa muito a mão, porque é um designer, estou dando um exemplo, Sim. vai ter, com o tempo, algum sinal, né, de alguma doença em especial que ali... Fale um pouquinho mais sobre isso para a gente, porque, de vez em quando, alguém fala, estou com uma dor na coluna, cadeira. Estou com dor na mão, mouse. Estou com dor em todo o corpo, está ficando em pé demais. Exato. Então, cada profissão tem riscos específicos. Então, como você bem mencionou, eu tenho um operador de telemarketing ou alguém que trabalha com atendimento ao público, ele fica aí em uma posição
muito tempo em uma posição, seja sentado, muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, ele não tem essa dinâmica de flexibilidade ali do modo de operação do trabalho dele. Então, em algum momento, o corpo vai reclamar. Então, o ideal é sempre a prevenção. Uma cadeira adequada, ajustada, pausas regulares, análise dos riscos, uma análise prévia, né? Eu sempre acho muito interessante na segurança a gente não trabalhar de maneira reativa. Já aconteceu, já estou com dor. Não, tem que trabalhar de maneira proativa, é antes. Na prevenção. Que riscos, quais riscos e quais medidas eu tenho que adotar para que esse colaborador tenha um ambiente de trabalho adequado? E existem normas para isso, né? Independente das normas, também tem os procedimentos que são bem direcionados a cada tipo de risco. Eu vou citar um exemplo aqui, Liliana. Por exemplo, temos uma NR, que é a NR17, que ela fala da importância da questão da ergonomia no ambiente do trabalho, né, para as funções. Então, a ergonomia, na verdade, é a adequação do ambiente de trabalho a esse colaborador. Então, dentro de uma análise ergonômica, pode ser identificado necessidade de termos micropausas durante a jornada de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas. De repente, eu trabalho com digitação, a cada 1 hora eu vou pausar 10 minutos para que esse músculo, essa articulação, esse corpo tenha ali um tempo para repor todo o recurso que ele tem para executar a atividade. Então, é muito importante e são ações, muitas das vezes, simples, com baixo custo ou com nenhum custo. Uma cadeira ergonômica adequada, que me permita ajustar assento, encosto, altura. Um kit ergonômico que me permita, por exemplo, ter um apoio para os pés, um mousepad adequado. Então, são itens que são relacionados à educação para a segurança do trabalho dentro do ambiente fabril ou em qualquer outro segmento. Como você está trazendo tanta riqueza e a gente vai mergulhando, aí é preciso, talvez, às vezes, trazer a simplicidade para quem está lá do outro lado aí. Tudo isso aí, de maneira preventiva, Ana, se define numa palavra que é doenças ocupacionais, que se chama, nesse caso, OLER, né? Que alguns chamam de maneira mais fácil, simplicidade, né? Lé, como é que eu trabalho essa prevenção? Que você trouxe aí alguns exemplos. Como é que eu consigo prevenir uma coisa a futuro que eu, porventura, possa estar cometida? No nosso dia a dia, é uma atividade bem simples. Exemplo, né? Hipoteticamente, eu resido em um edifício que tem lá 5 andares e não tem elevador, por exemplo. Então, eu vou chegar, eu quero economizar tempo, eu vou andar com várias sacolas de supermercado ali, né, com 15 quilos, 20 quilos, vou exagerar aqui um pouco. Então, eu quero economizar tempo, eu quero ser mais prático, porque eu não quero fazer esse processo 2 vezes, então eu vou tentar otimizar dessa forma. Só que eu estou gerando uma sobrecarga. Se eu faço isso uma vez ao mês, ao ano, mas o risco está relacionado à frequência. Não, eu faço isso toda semana. Eu carrego a minha filha, eu carrego a mochila, eu faço ali vários esforços, eu carrego peso, eu tenho uma postura inadequada, de repente, no meu dia a dia, higienizando a casa, ou eu venho de uma jornada de trabalho de 8 horas, e aí eu tenho uma jornada dupla, sendo dona de casa, então tudo isso pode gerar um impacto para o corpo. Primeiro ponto é o quê? Parar e pensar e buscar recursos, porque às vezes a gente vai perder, entre aspas, um pouco mais de tempo, mas eu vou resguardar o meu corpo, o meu organismo, eu vou garantir a minha segurança, eu não vou sobrecarregar o meu corpo para, de repente, gerar um impacto futuro, né? Eu conheço, inclusive, várias pessoas que trabalham em distribuidoras de bebidas. Um exemplo, né? Carrega ali o garrafão de água. Ana, só são 10 litros, 15 litros, 20 litros, mas a frequência impacta no risco e na consequência. Então, quando a gente fala de prevenção, nem todo mundo foi treinado para segurança. Segurança não está no nosso currículo escolar. A gente aprende segurança, geralmente, quando tem contato com algum ambiente corporativo, não é verdade? Então, às vezes, algumas atitudes que ocorrem no dia a dia de qualquer pessoa, de você que está em casa, é exatamente por não conhecer em detalhes o que aquela tal atividade pode impactar. Então, eu entendo que a parte de prevenção, ela começa com o conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o impacto que tal atividade pode causar, aí eu vou conseguir ter uma sensibilização, uma conscientização, uma noção geral do que eu posso fazer para ser agente de mudança nesse contexto.
E quando o colaborador não quer facilitar e cumprir esses protocolos? Porque a Ana está dizendo sobre tudo que nós devemos fazer. Né? Qualquer contexto, você está sujeito à questão mesmo dos riscos em toda a profissão, mas também você está sujeito à prática, conscientemente, dessa prevenção. E quando eu tenho que lidar numa gestão que o colaborador não quer cumprir os protocolos, o que fazer? Bom, esse cenário ele é bem comum dentro do ambiente laboral, porque nós lidamos com pessoas e pessoas são diferentes, né? Tem diferentes personalidades, tipos, enfim. Tem uma NR, que é a NR1, que fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, que ela fala que o empregador tem que cumprir e fazer cumprir. Então, cumprir, ele vai garantir um ambiente adequado, porém, tem situações que dependem da pessoa, do comportamento humano, que a gente chama que é o elemento humano. Então, eu vou treinar esse colaborador, eu vou acompanhá-lo, eu vou treinar novamente, de repente, um treinamento não foi suficiente, eu estarei com ele no dia a dia, conduzindo, esclarecendo dúvidas, inspecionando, fiscalizando e fornecendo recursos. Durante esses 22 anos de atuação, eu tive vários exemplos, tenho vários exemplos de resistência por parte de colaboradores em cumprir algumas regras básicas, mas que, a partir do momento que eles entenderam qual que era o benefício para ele em cumprir uma regra de segurança, o cenário mudou. E eu acho que esse é um principal desafio nosso, enquanto profissional de segurança do trabalho, ou em qualquer outra área, trazer à tona esse conhecimento, né, explicar de uma maneira adequada esse colaborador, para que a gente possa tê-lo ali sensível ao tema, que ele entenda esse tema e que ele não faça apenas por obediência. Segurança ocorre geralmente, Liliana, por dois motivos: ou por obediência ou por consciência. Obediência, eu estou apenas cumprindo regras. Consciência, eu estou consciente de que eu vou usar essa luva, porque se eu, de repente, manusear ali uma peça cortante, eu posso ter ali um incidente, um acidente com corte, e essa lesão ela vai ser prejudicial para mim. Por obediência, mandaram eu utilizar o EPI, eu vou utilizar, mas eu não sei o porquê. Eu acho desnecessário, é um excesso de regras. Então, tudo parte do treinamento, da conscientização, da sensibilização e o acompanhamento no dia a dia. A gente precisa ser agente de mudança, né? Transformar a mentalidade é o grande desafio, mas é possível e faz parte de uma cultura contínua. A Ana fala com tanto jeitinho que a gente já quer cumprir tudo que ela manda, né? Que a gente já quer dizendo onde é que é para fazer, que eu já estou pronta, né? Porque houve tanta simplicidade e algo assim tão autêntico, mas um pedido tão gentil, que se você puder fazer dessa experiência que a Ana Paula está trazendo aqui e do jeito como ela está nos colocando, com mais leveza, acredito que todo mundo será colaborador, né, desse protocolo. Então, explica, treina, conscientiza. Então, não vai ser uma obrigação, vai ser um prazer contribuir com a própria vida. Porque, afinal de contas, é o risco, mas também você usar preventivamente aquilo que algumas áreas demandam muito mais, né, em esforços, é para te resguardar. Então, seja responsável pela sua vida, no uso certo do EPI, né? E aí, tem uma maneira certa de fazer uso desse EPI, assim, fazendo uma pergunta talvez muito aberta, mas acredito que quais são os cuidados que nós temos que ter com esses EPIs? Tem sim. Bom, tem uma NR, que é a Norma Regulamentadora 6 do Ministério do Trabalho, que ela traz todo um direcionamento de como a empresa tem que fazer a gestão desse EPI. Dentro da gestão do EPI, eu tenho a aquisição do EPI adequado. Então, eu só vou conseguir solicitar e adquirir uma luva adequada se eu conhecer o risco primeiro. Então, tudo parte de um mapeamento de risco. Uma vez fazendo a aquisição desse EPI, nós vamos entregar esse EPI ao colaborador e treiná-lo quanto ao uso, guarda, conservação, higienização. Imagina, entreguei uma luva, a luva já está danificada, tem 1 mês e a gente não providenciou a troca. Então, isso também pode impactar na segurança dele durante a operação. Tá? Então, de um modo geral, o EPI é o equipamento de proteção individual. Então, ele é entregue mediante uma cautela, um registro. Tá? O colaborador ele deve ter um local adequado para a guarda desse EPI. Por exemplo, tem os equipamentos de proteção que eles são descartáveis.
como um respirador semifacial, que é uma máscara, por exemplo. Então, ele vai ser descartado ali ou uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Outros, a gente tem uma durabilidade de uso maior que precisa higienizar. Luvas, não é? Máscaras, tudo isso é descartável. Mas um capacete, por exemplo, né? Isso. Já é fora do contexto. Exato. Reutilizável. Reutilizável, e o capacete, o tempo de uso desse capacete vai ser determinado mediante uma análise de riscos. Então, dependendo, é um ambiente que é muito quente, é um ambiente que sofro muito impacto aqui, eventual de projeção de partículas, então eu vou ter uma periodicidade de troca, obviamente, menor. Geralmente entre 6 meses a 1 ano. Então, nesse período, tem que fazer o quê? Higienizar, lavar o capacete. Algumas empresas fornecem um local adequado para essa lavagem, outras, o colaborador é permitido levar esse equipamento para casa e fazer essa higienização sempre que necessário. E quando a gente fala, por exemplo, de locais onde tem a possibilidade de contaminação química, onde aquele EPI, em algum momento, ele vai reter algum produto químico, a empresa ela tem que garantir a lavagem adequada sob responsabilidade dela. Até porque entra num outro viés de meio ambiente, mas ela também tem que cuidar do resíduo que é gerado nessa higienização. O mais importante para o colaborador é ter o equipamento adequado e saber utilizá-lo e saber a hora de fazer a troca. E aí entra o acompanhamento da gestão também. O gestor, o líder, ele precisa acompanhar e garantir que a equipe dele está equipada de maneira adequada. Ana, quero comprar uma bota porque não gostei da bota que a empresa me forneceu. Quero comprar uma máscara e que a minha empresa me forneceu não é adequada, no meu ponto de vista. Não é permitido, tá? É responsabilidade da empresa fornecer. Inclusive, nós temos uma plataforma no governo hoje, que é o E-Social, onde são cadastrados todos os equipamentos que esse colaborador utiliza. Então, qualquer alteração, a plataforma ela tem que ser informada, porque hoje as informações elas são todas interligadas para uma futura aposentadoria especial ou para outra coleta de dado estatístico a nível de Brasil. Ana, olhando, né, e é de maneira admirável, e que riqueza, estamos aqui em grande aprendizado. Como isso surgiu nessa decisão de carreira, de história, que já são 22 anos? Sim. Te tomou em tamanha paixão? Você sabe, Liliana, que eu entrei na área de segurança assim, numa situação bem inusitada e engraçada. Quando eu tinha 14 anos, eu estava ali já partindo ali para o ensino médio, né? E aí eu conversei com um tio meu, eu falei, olha, eu não tenho ideia do que eu vou estudar, se eu vou fazer administração, direito, eu não sabia. E ele falou assim, olha, lá na empresa, ele trabalhava numa indústria de plásticos aqui no Distrito Industrial de Manaus, e ele falou o seguinte, tem uma profissão que é bem interessante, que é o técnico de segurança do trabalho. Ele faz a entrega de EPI, ele dá treinamento, e isso me chamou a atenção. Então, eu tive a oportunidade, quando terminei o ensino médio, fui cursar um técnico de segurança, pós-médio, e tive que fazer a escolha. E aí eu lembrei da segurança do trabalho. E fiz um pós-médio na antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, que hoje é o IFAM, Instituto Federal, e me deparei com a segurança, e no primeiro dia eu já vi que não era somente isso, que era uma área extremamente ampla. Atuei aí por mais de 10 anos como técnica de segurança do trabalho, em questões operacionais. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes multinacionais, humildemente falando, empresas japonesas, empresas automobilísticas, empresas de plástico, empresa eletroeletrônica, coreana, asiática, etc. Então, decidi fazer uma gestão de carreira dentro da área de segurança. Segui, fiz uma graduação em engenharia de produção e fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Atualmente, eu trabalho com segurança do trabalho, meio ambiente e saúde ocupacional, mas iniciou com a segurança. Eu acredito que a segurança, para mim, hoje, é como um legado. É algo que eu faço por gostar. Eu falo sempre que eu procuro ter bastante energia. É muito gratificante para mim chegar ao final do dia e dizer o seguinte, poxa, todos os colaboradores dessa empresa ao qual eu atuo retornaram para casa seguros, têm um bom ambiente de trabalho, tem um ambiente que não está tão quente, não está tão ruidoso, trazer uma certa satisfação para a nossa operação. E nessa experiência, e aqui ficou a inspiração de onde foi que ela nasceu, né, iniciou, Ana, perdas aconteceram,
E eu acho que relatos devem ser mencionados para que a gente aprenda e possa colocar o outro do outro lado que está vendo o Brasil inteiro, Sim. né, na sua responsabilidade. Algum cenário por falta de conscientização em perdas realmente por falta dessa responsabilidade no uso de EPIs? Sim. Ao longo desses 22 anos, eu pude acompanhar alguns acidentes com afastamento de natureza grave, etc. Não sob a minha gestão e não na empresa em que eu trabalhei, mas também tive oportunidade de, em algum momento, fazer parte de equipe de investigação de acidentes de natureza fatal, justamente por conta da falta de um recurso adequado. E gostaria de dizer para todos que estão nos assistindo agora, todos os incidentes, incidente, gente, é um termo que a gente usa global, mas todos os acidentes, eles podem ser evitados. Tá? O que é muito importante hoje? Aconteceu o acidente, a gente não ter uma maneira um pensamento desmotivador. É tratar a lição aprendida e seguir para que não haja uma reocorrência. Uma vida, ela é muito importante. Então, por isso que eu falo, às vezes, um capacete, simples que seja, ele vai garantir que um trabalhador volte inteiro para casa, que um pai de família retorne. Então, essa sensibilização, essa conscientização, ela é muito importante para todos nós. Para você que está em casa, que tem, de repente, um familiar que trabalha em qualquer atividade, é muito importante que ele entenda que a regra, que às vezes a burocracia da segurança traz um impacto positivo. Tratar estatísticas de acidentes é muito importante, mas mais importante do que tratar a ocorrência é atuar para que ela não ocorra. Hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa indústria que está há mais de 500 dias sem nenhuma ocorrência de acidentes. Já tive a oportunidade, ao longo desse período, atuando em segurança do trabalho, em alcançar alguns recordes, inclusive com destaque internacional. E eu falo isso com muita felicidade, não um prêmio individual, mas em equipe, de poder dizer o seguinte: estamos há 2 anos com a melhor performance em segurança do trabalho, estamos há 1 ano sem a ocorrência de acidente. Você poder receber também essa gratificação do próprio colaborador. Poxa, obrigada, Ana, eu não entendia, eu não fazia ideia o quanto isso aqui ia melhorar. Às vezes eu estou no shopping, encontro algum colaborador com a família. Olha, Ana, olha, amor, essa é a Ana, né? Fala para a esposa, essa é a Ana que trabalha com a gente ali no dia a dia. Então, isso é muito gratificante. A perda, ela pode ocorrer, porque um acidente ele pode ocorrer por diversas causas. E sempre que tiver essa perda e essa ocorrência, é refletir sobre e é atuar para que nunca mais tenha essa reincidência. Imagina a sua responsabilidade em conhecer tantas normas regulatórias, né? As NRs, você citou no mínimo aqui umas 4 ou 5, nos enquadrando que para tudo existe uma regulamentação que você precisa respeitar como norma. É como respeitar um sinal de trânsito, a qual você sabe a hora de ser pedestre e a hora de ser condutor, né? A hora que deve ocorrer a liberação daquele espaço que todo mundo socialmente convive, seja você o que atravessa ou você que espera alguém atravessar. Então, já fica aqui os, né, parabéns, né, e essa celebração a todos os profissionais e você aqui representando a essa certeza que qual é a mensagem que, em maioria, eles querem dizer: sem acidentes. Não é só falar há 100 dias sem acidente, há 15 dias sem acidente. É sem acidentes. Mas como não é possível, a gente encontra os números, os indicadores, que eles sejam os menores e que você seja responsável por esse protocolo para evitar, porque tem áreas que são de altíssimo risco, né? Eu diria assim, bombeiro, ele vive no meio do fogo. Aliás, ele só é acionado para apagar incêndio, né? Médicos, de um modo geral, são convocados para emergência por conta de alguém que está entre a vida e a morte. Então, Exato. Todo mundo é responsável por isso. Então, que muitos profissionais da área da segurança no trabalho sejam a comemorar, sejam a festividade de vocês a comemorar sem acidentes. Exatamente. Um ponto que eu queria destacar também, assim, né, a gente falou do viés ali do ponto de vista do trabalhador. Porém, nesse contexto, a liderança também tem um fator muito importante. Então, você que é empresário, hoje invista em segurança. Isso vale muito a pena para a continuidade do negócio. Ao longo desses 22 anos, Liliana, eu tive a oportunidade de ver a segurança ser alavancada no ambiente corporativo.
Porque se você observar, de um modo geral, como outras áreas, a segurança ela não traz visualmente um lucro direto. Porém, ela está relacionada diretamente à continuidade do negócio. Imagina quantas empresas já fecharam por situações indenizatórias, acidentes fatais, incêndios, sinistros de grande proporção, que impactou no lucro da empresa. Então, a liderança, a gestão, o empresário, ele tem um fator fundamental na atuação com a segurança, né? E trazer isso para a cultura organizacional, isso é muito importante. Observar a segurança como um benefício e não como um custo, como algo positivo para garantir essa gestão de negócios, essa continuidade de negócios, elevar, ser competitivo no mercado de trabalho. Então, é um conjunto de atuação. Você sabe que quando eu formei lá por meados de 2023, nós tínhamos 28 normas regulamentadoras no Brasil. E hoje a gente já tem mais aí, acho que está 38, fora as legislações que são internacionais, portarias, instruções técnicas. Então, a base são as normas regulamentadoras. A gente tem outros requisitos que são muito importantes e os procedimentos internos. Então, o empresário favorecendo isso, investindo em segurança, certamente o retorno para a operação dele, para o negócio, vai ser muito mais expressivo e muito positivo. Ana, eu queria te agradecer. Nós já estamos, no fechamento. Foi uma linda e nobre participação. Quanto nos esclareceu sobre quantas normas nós precisamos aprender e respeitar e colaborar. Então, fica entre nós muito à vontade para sempre retornar, para trazer essa riqueza, porque um programa não é o suficiente, mas a reflexão é permanente. Então, muito obrigada pela sua participação. Nossa, eu quem agradeço vocês de casa pela atenção. Espero ter contribuído um pouquinho para disseminar esse assunto que é tão gostoso de falar, né? E nem sempre, gente, seguir norma é algo que, eu vou seguir essa lei, é chato, é burocrático. Não, é muito importante. Uma vida, quanto que vale uma vida? Uma vida não tem preço, é imensurável, é um valor imensurável. Então, que a gente possa ir juntos, elevar o nível da segurança de forma que daqui a alguns anos possa deixar legado para gerações futuras, para outros profissionais que virão após a gente. Quero aproveitar e agradecer o espaço. Foi muito especial, como sempre é para mim falar de segurança, e te agradeço. Tá? Obrigada a todos. Obrigada. Esse Conexão Diálogo rendeu, não é? Quanta riqueza! E é sobre essa importância de sempre deixar uma porção que possa enriquecer a sua vida, a sua família e a todos os profissionais que aqui estão conosco, acompanhando toda a evolução de também alguns profissionais que sentam na cadeira para trazer essa experiência e essa história e esse legado, que junto com você, que porventura trabalha com a segurança do trabalho, só soma em todo o Brasil e naquilo que nós podemos fazer juntos. Conexão Diálogo, sempre tem novidade, então acompanha lá na rede social, @Conexão Diálogo FBN. Vai para o canal do YouTube, aperta o sininho, porque toda quinta-feira, às 16 horas, eu estou aqui com você. Te vejo no próximo programa. Um forte abraço.